meninas! Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. E a convidada, que é muito especial, uma irmã lá da minha igreja, que é a Nena. Ela já passou, já enfrentou por isso, então melhor do que ninguém para, ela nos contar a experiência de vida dela e compartilhar conosco. Eu tenho certeza que vai ser muito legal para a sua vida e vai edificar a sua vida. E essa é a Nena. Oi, Polly. Oi, meninas. Tudo bem? É um prazer eu estar aqui para a gente poder compartilhar de tudo que eu vivi, tudo que Deus fez na minha vida nesse tempo. Espero abençoar alguém. Com certeza. E muito obrigada por ter aceitado o convite. Prazer. Prazer. Então, para a gente começar, né, Nena? Eu acho que nada melhor do que a gente começar falando e trazendo a palavra de Deus, né? Com certeza. E eu queria trazer para nós e para as meninas que estão nos assistindo um versículo que está em Salmos, que ele fala: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Amém. Amém, né? E a Nena, então, ela enfrentou o câncer de mama. E eu queria saber, Nena, como que foi para você? Como que você descobriu a doença? Conta pra gente quando que foi. Conta um pouquinho da sua história. Então, Polly, eu tinha 39 anos, não tinha nenhum caso na família. Mas eu vejo assim a mão de Deus em todas as coisas, né? E a gente resolveu trocar de plano de saúde, era da empresa do meu marido, e não conseguia fazer portabilidade, então a gente ia ter que começar de novo com carência e tal. E aí eu tinha um exame que a minha médica tinha pedido de mamografia, rotina. Isso, porque eu tinha feito a ultrassom há 7 meses, não tinha dado nada. Nossa, então foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, por isso que eu vejo assim que foi a mão de Deus. Porque eu resolvi fazer o exame por fazer. E aí deu o resultado. E foi assim um período muito curto até eu descobrir. Eu tenho uma prima que é mastologista e foi assim uma bênção ela na minha vida. Então, com uma semana a gente fez tudo que precisava fazer. Ela conseguiu o diagnóstico confirmando, e aí a gente já começou a organizar para a cirurgia. Mas eu vejo assim que foi Deus mesmo, porque pelo meu histórico de família, pelo exame que eu tinha feito, pela minha idade, eu nunca teria descoberto. E é um câncer agressivo. Quanto mais jovem você é, mais agressivo ele é. Sério? É, porque eles falam que o seu metabolismo é mais acelerado. Nossa, não sabia disso. Então, a gente imagina que a gente mais jovem, né? Sim, vai ser muito mais fácil. Eu pensava que fosse ao contrário. Quanto mais jovem, mais difícil, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Só que hoje em dia a gente vê tantas, né, pessoas, mulheres jovens com câncer, mesmo. né? E tá assim, crescendo muito, Sim. né? A gente vê muito, assim, onde eu fiz tratamento. Eu conversei com meninas de 24, 28 anos que tinham descoberto e todo esse processo. Sim, também. Eu tenho uma amiga também lá de Rondônia, do meu estado, que também descobriu o câncer, só que o dela não foi de mama e foi muito rápido também. E ela é super jovem, sabe? Só que graças a Deus, agora ela recebeu a notícia de que foi curada. Ai, que bênção. Mas aí como que foi, Nena? Você pegou o resultado? Como que você ficou? Então a gente fica assustada, né? Imagina. Muito assustada. Eu com a Ana Beatriz com 6 anos, 5 anos ela tinha na época. Então a primeira coisa que você pensa é seu filho, né? E como nunca tinha tido nenhum caso próximo a mim, então você tem a ideia de que acabou. Você tá com câncer de mama mata, e você imagina que é isso que aconteceu. E eu passei alguns dias nessa angústia, mas Deus foi tão maravilhoso que um dia antes de eu fazer a minha biópsia, eu tava assim, muito tensa. E minha irmã me ligou, falou: e aí? Eu falei: eu tô muito ruim, eu tô orando e eu não tô conseguindo. Pede pra alguém orar aí pra mim, porque eu não tô dando conta sozinha. E é uma coisa assim, sobrenatural, porque parece que tirou com a mão. Eu dormi a noite toda, no outro dia eu fiz o exame e foi assim, desse dia em diante, foi assim, uma sucessão de cuidados diários de Deus comigo nesse processo. Você tem o medo, você tem a dor às vezes, mas é isso que você falou no Salmo, entendeu? Que você leu. É o Senhor mesmo. Sustenta no tempo da doença. Amém. Amém. Louvado seja Ele por isso. E como que foi assim a reação da sua família, dos amigos próximos de você? Então, todo mundo assustou muito, né? Todo mundo assim: mas a Nena fez exame.
E foi um choque, foi realmente um choque enorme. Mas é interessante essas coisas, né? Porque como você nunca lidou com aquilo, você pensa que, meu Deus, né? Todo mundo tem essa impressão. E à medida que você vai caminhando, dando os passos que você precisa dar, até para as pessoas vai desmistificando aquilo. Você vê que é uma doença que está sendo tratada. E assim, eu descobri a doença, logo operei, fiz dupla mastectomia para depois começar o tratamento. E eu falo que assim, eu descobri nesse período que o amor cura. E ele cura mesmo, porque assim, foi isso, sabe? Primeiro, né, o cuidado de Deus, o amor de Deus, que foi uma coisa assim que eu não sei explicar, Mas o apoio, né, da família, dos amigos, a demonstração, né, de amor, de carinho, de preocupação. Isso, te alimenta, te levanta da cama, te faz querer fazer um pouquinho mais, entendeu? É fundamental, fundamental. Sem eles, eu acho que eu teria desistido no primeiro obstáculo que teve. Entendi. Aí logo em seguida que você descobriu, começou o tratamento, você já começou a trabalhar também o seu consciente, né? De, tipo assim, se manter ali firme, porque eu já vi muitos casos assim, né? De pessoas que descobrem a doença, né? Seja de mama ou qualquer outro tipo de câncer, e que não resiste. Sabe, que descobre hoje, daqui um mês vem a falecer. Então você vê como o emocional da pessoa, né, e esse apoio que a gente está falando e também a fé que a pessoa tem, ela ajuda, né, a pessoa a enfrentar a doença e conseguir passar por tudo isso e superar. É isso mesmo, é assim. Quando você descobre, eu entendo que você tem duas opções. Ou você desiste, entrega os pontos, ou você começa a lutar. Por você mesmo, você não tem força. Porque é muita informação e tudo que você lê não é favorável. Ruim, exatamente, né? Não é favorável. Você não vê assim, nada falando, né? Não, você vai ficar super bem, você vai ficar excelente. Não. Eu lembro que o dia que eu fui no oncologista, meu oncologista, eu falo assim que os cuidados de Deus comigo foram tão pessoais que assim os meus médicos foram maravilhosos. Eu amo eles. Eu falo que se não fosse por eles eu não teria conseguido chegar aqui. A minha família, fugiu a palavra. As indicações, o que as pessoas me sugeriam, faz isso ajuda, isso não ajuda. As sugestões das pessoas ajudaram muito. E assim, Deus não dá para tirar disso, né? Sim. Não dá. Você pode, assim, tentar vencer essa doença. Eu acho que algumas pessoas vencem, mas é uma doença muito traiçoeira. É uma doença que te abala não só você, ela mexe com todo mundo que está à sua volta. Porque você cuidar de alguém com quimioterapia em tratamento não é fácil. Não é fácil, é sofrido, é doído para um pai, para uma mãe, para um marido. A minha filha sofreu muito no começo. Então você preocupa com, você tenta, né? E tem que mudar também toda a rotina da casa, né? Tudo, da família. Exatamente. Mas é uma coisa interessante porque te une mais, te fortalece mais. Eu acredito assim que a minha família é outra hoje, é outra, sabe? Então são os caminhos de Deus que às vezes a gente faz, não entende, né? sabe, E ele faz tanto além daquilo, né? Sim. Porque quando você está na doença, você só pensa, eu vou morrer, não, Deus vai me curar ou não. Mas ele está fazendo tanta coisa, além da cura em si, que é fantástico, é maravilhoso. Então, Nena, e também a questão, assim, da vaidade da mulher, né? É algo bem delicado e eu acho que toda mulher, quando pensa no câncer, seja qual for, pensa no cabelo. É a primeira pergunta. Né? Uma coisa assim, como o nosso cabelo, ele mexe com a gente. Esses dias eu passei por uma mudança, né, só de cor de cabelo. Sim. Até falei com as meninas sobre isso, sobre como a mudança, ela mexe com a gente. Né? Então, assim, imagine quando você vai passar por uma doença, você sabe que isso vai ser uma consequência do tratamento e que é necessário. É isso aí. Né? Então, assim, eu lembro muito daquela parte da novela Laços de Família, lembra? Sim. Que a Camila, né? Isso. Rapou o cabelo, chorando. Gente, eu chorei tanto, que eu era uma criança.
Então, assim, É aquilo marcou muito, né? Todo mundo que assistiu a novela na época, até hoje lembra dessa cena. É verdade. Por quê? Porque é algo que mexe muito com a mulher. Com certeza. Né? Com Como certeza. foi pra você isso? A primeira pergunta que a gente faz pra médica né? Quando ela falou, ó, você vai ter que passar por cirurgia, quimioterapia, radioterapia, a primeira pergunta foi, a quimio é a que cai o cabelo? É, a que cai o cabelo. Então aí você já começa, é interessante que depois que você passa, você vê que você preocupou demais com aquilo, que na verdade não foi. Valor, não é? Isso, exatamente. Então, ela falou isso, aí o médico explicou que depois da primeira sessão, depois de 15 dias, o cabelo começava a cair. Nossa, é rápido. É muito então. rápido, muito rápido. E o interessante é porque dói. Eu nunca tinha ouvido falar isso, ninguém nunca me explicou isso. A minha amiga que passou pelo câncer agora, final do ano, início desse ano, ela falou isso pra mim. Eu achei assim, interessante. Eu falei, nossa, não imaginava. Ninguém fala, dói. A primeira coisa que você sabe que vai cair é porque dói. Então o couro cabeludo doeu. Esse dia eu chorei muito. Esse dia eu falei, meu Deus, não vai ter jeito. Vai cair mesmo. E espiritualmente falando, eu pensava assim, não, vai que Deus faz um milagre em mim e meu cabelo não cai. Todo mundo vai olhar pra mim e vai falar, nossa, o cabelo dela não caiu por causa da fé dela. Mas é a gente querendo falar como que Deus tem que agir. É, isso que eu ia falar. Não tipo é? assim, Deus, vamos agir assim. Vamos fazer assim que vai ficar bom pra você assim. E não foi. O que eu vivi foi assim, infinitamente maior. Por quê? Porque aí o couro cabeludo começou, eu já tava com o cabelo bem mais curto, o couro cabeludo começou a doer e foi uma semana que eu sofri. Eu até fui no médico, ele falou, ó, vai parar de doer a hora que rapar. Então, aí você fica naquela, né, ai meu Deus, como vai ser, preocupado com a minha filha e tal. Mas aí fui, já não tava ruim, aí meu pai que me levou, inclusive, eu pensava, eu quero ir numa cabeleireira que ninguém não me conhece, porque senão vai chorar. Se minha mãe ou minha irmã for me levar, vai chorar, e meu pai então nem se fala. E ele que se dispôs, ele falou, vou te levar lá no moço que corta meu cabelo e vai cortar o seu cabelo, rapar. E foi interessante, porque rapou, eu não chorei mais nessa hora, já estava tudo muito certo na minha cabeça, eu já estava em paz com aquilo. Vi tudo, rapa um pouquinho, daí depois rapa mais um pouco. Na verdade, antes de eu rapar, a hora que eu vi que tava doendo muito, eu fui no banheiro meio assim, angustiada, e já fui cortando o cabelo. Cortei tudinho. Aí eu já comecei a usar lenço, né? Mas ainda esperei 4 dias, uma semana pra ir no barbeiro mesmo. Então, quando ele rapou, eu acho que é porque a dor, a minha, incomodou tanto que, foi um alívio. Aí minha reação era as pessoas, como que as pessoas vão me ver. É isso que eu também queria te perguntar, porque assim, eu acho que as pessoas se negam a usar, né, essa palavrinha, mas ela é real, existe, o preconceito. É real, né? é real. Existem várias formas de preconceito, eu acho que tem muito ainda em relação a certas doenças, sabe? Tem. E como que foi pra A você? gente às vezes tem... Perdão, bati a mão no microfone. Atrapalhou? Pode voltar. Tá. Exatamente. E às vezes a gente mesmo tem preconceito com a gente a respeito disso. Então, quando eu rapei a cabeça, meu primeiro medo era a minha filha. Mas eu já tinha explicado pra ela que eu tava tomando um remedinho, que eu tava limpando meu corpo e tal. Aí ela passou a mão e falou, nossa, mamãe, faz cócega. Pronto. Criança resolve as coisas muito mais fácil, né? Eles são bem simples, Isso. Meu marido chorou quando me viu, mas não foi aquele choro de... Eu acho que é porque quando rapa a cabeça é a ideia de que, assim, a doença chegou mesmo. Aí parece que cai a ficha, isso, né? Realmente concretizou aquilo ali, exatamente. Ele chorou, mas foi só isso. E minha família toda me apoiou mais do que eu imaginava. Então, as minhas cunhadas, por exemplo, comprava brinco pra mim, nós temos que usar um brinco comprido, porque daí fica melhor. Eu fui no YouTube, é muito bom, né? Aprendi a fazer laços, nós e tudo, exatamente, ajudou muito. Fica até uma dica, né? Pra quem tá nos assistindo, né? Procure no YouTube, tem muito, na internet em si, né? Tem muita coisa, muita gente que já passou por aquilo, que você acha que não... Como que conseguiu? Transformar, né? Aquilo que parecia ser um deserto em algo assim mais leve. Exatamente. Né? E você consegue viver isso mesmo. Eu acho que você tem que ter o coração aberto para aquilo, mas você consegue. Então aí eu comecei a me maquiar mais, tá sempre, porque eu não queria passar a impressão de que eu estava doente.
Porque eu não me sentia doente. Eu nunca me senti doente. Para falar que eu me sentia doente, assim, um mal-estar era logo após as químios. Mas aquela sensação, depois que passava uma semana que eles falam, eu estava ótima. Então, eu não queria passar uma imagem de uma coisa que eu não estava vivendo. E, assim, eu vi alguns pais me olhando quando eu ia buscar minha filha, quando eu ia levá-la na escola. Teve, assim, uma situação que me marcou muito, que eu fui levar a minha menina na escola e uma mãe me olhou muito, assim, sabe? Eu não sei se ela olhou com pena, se ela olhou com qualquer tipo de julgamento, porque eu ouvi muita gente falando assim pra mim também. O que será que a Maria Eugênia fez de errado para Deus castigar ela com isso? Sempre tem, né? Então, aí eu pensava, será que a pessoa tá olhando para mim pensando o que eu fiz de errado? Porque eu tinha consciência que era um tratamento muito além disso que Deus estava fazendo comigo. E eu lembro que esse dia na escola, eu peguei na mão da minha filha assim, apertei a mão dela e entrei olhando para ela assim, ela não viu nada que eu não queria que ela visse. Sim. E esse dia foi um divisor, assim, de águas mesmo, entendeu? Eu falei, é assim, passei por essa, então agora acho que eu... Mas você fica com aquele receio, você vai no médico da sua filha, que não sabe que você está doente, então você já preocupa o que eles vão perguntar. A igreja me ajudou muito nesse sentido. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui de lenço, todo mundo, ai, você tá linda, eu chorando, assim, né, meio constrangida. Então, esse apoio, essa aceitação é ótimo. E eu vejo, assim, que... As pessoas falavam, né? Ah, não, quando o cabelo cair, você vê que o cabelo é o de menos. Eu não acho que o cabelo é o de menos. Eu também acho. Eu não acho. Não é uma coisa... Mas também não precisa ser o demais, Mas né? não é o demais, exatamente. Você se descobre, você descobre jeitos, formas de você se sentir bonita, de você se sentir legal. Isso. E é verdade. E isso eu vejo, assim, muito Deus também. Sabe, Deus, é isso que eu, quando eu falei antes, eu queria concluir. Eu achava que o milagre de Deus seria não deixar o meu cabelo cair. E o milagre de Deus, o que as pessoas viam em mim, comentavam, era exatamente como eu estava bem, que era só Deus que podia fazer eu estar da forma que eu estava, dando careca, usando lenço. Então, Deus tem a forma dele de fazer e atinge muito mais pessoas do que o jeito que a gente acha que tem que ser. Então, eu vejo assim, muita gente, meus parentes que não são cristãos, amigos, mas muita gente comentava, gente, mas como que você tá careca, usando lenço, e você tá bem assim? Eu falava, mas você foi aquela mulher, né, que a Bíblia fala, mulher virtuosa. Fui. Então, eu fico muito honrada de poder ouvir, né, um pouco mais da sua história, e ver o quanto Deus fez e faz através da sua vida, né? Amém. A gente tenta entender os propósitos de Deus ou tenta colocar Deus de uma forma muito racional, né? E Ele está muito além do que a gente consegue pensar. Muito, né? Muito, E o que Ele tem para nós e através de nós também é sempre algo muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. Isso aí. E eu acho isso tão lindo, sabe? Maravilhoso. Em Deus. Porque, e Ele sabia das nossas limitações, né? Exatamente. Nós somos muito pequenos, né? Muito falhos. Então a gente não consegue entender a grandeza, né, do amor, do cuidado de Deus com a nossa vida. Então assim, se Ele, né, permitiu que você passasse por tudo que você passou, com certeza Ele tinha algo com isso. Com certeza. Né? Não só para fazer algo com você, né, com você mesma, que é isso tudo que você acabou de falar, de poder se olhar num espelho e se ver de uma forma que é linda, com cabelo, sem cabelo, não é? Mas também de te usar, sabe, para alcançar vidas com o seu testemunho, né, para levar uma palavra de esperança para uma mulher que está passando pelo que você passou, até para sua própria filha. Olha o exemplo, né, de guerreira que a sua filha tem, né? Pensado, é verdade. Então, assim, ela vai crescer sabendo, né, da mulher que você é. E eu acho isso, assim, não tem nada que pague. Não. Né? Então, quando a gente está passando ali pelo vale, né, parece que ele não tem fim. Quando a gente está ali naquele deserto, é como se não tivesse um fim. Só que quando você chega
né, lá na frente, porque o fim é só Deus que sabe quando vai ser, né? Às vezes a gente tá aqui e acha que é o fim, e não é. Então, quando a gente tá ali passando e a gente começa a chegar em Campos Floridos, né, a gente começa a ver o quanto Deus é maravilhoso e misericordioso. E que você seja assim muito usada para, né, trazer cura, um testemunho. Com certeza. Durante muito tempo na minha vida, eu questionei muito o amor de Deus. Sim. Aconteceram algumas coisas na minha vida e isso me deixou assim um pouco receosa. Eu pensava, como que é esse amor? Esse amor vai vir uma coisa ruim. E quando veio a doença que eu descobri, eu lembro que eu orei e falei, Senhor, eu quero ver isso de uma forma diferente. Sim. E olhou uma coisa assim fantástica. Eu nunca me senti tão amada na minha vida por Deus, tão cuidada, assim, palpável cuidar de Deus. Então, eu falo assim, que se fosse só para isso, já tinha valido tudo, mas não é. Eu sei de histórias de pessoas que me acompanhou na época, eu colocava muita coisa no Facebook, porque era uma forma que eu encontrava de falar com as pessoas, e hoje algumas pessoas choram hoje quando falam comigo, que li as coisas, eu falo, não, mas isso era para ser motivo de alegria, de uma experiência única com Deus mesmo. E eu aprendi muito nessa doença também, que a gente não tem controle de nada na nossa vida. Não. Você não tem controle. Nenhum. Você não tem. Desde o dia que eu descobri a doença, até hoje eu vejo que foi único e exclusivamente o controle de Deus. Sim. A descoberta, os médicos, a minha família, a minha filha, meu trabalho, tudo no controle de Deus. Então a gente tem que parar de gastar tempo, né? Querendo dar jeitinho para Deus, falando, Senhor, o Senhor podia fazer assim, que assim vai funcionar. Não, querer negociar, né? Isso, exatamente. Não, o que Ele faz é muito maior, é isso que você falou. É muito além da gente. E a gente não consegue ver. E quando a gente está ali naquele momento de fragilidade, é o momento que a gente tem que mais vigiar. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que Satanás está ali ao seu redor, querendo achar uma brecha para fazer o quê? Para te deixar lá realmente sofrendo, se sentindo, né, mal, se sentindo feia, se sentindo destruída, porque é isso que ele quer. Rejeitada por Deus, né? A palavra de Deus fala, né, que ele veio para matar, roubar e destruir. É isso mesmo. Então, assim, se você consegue, sabe, de alguma forma, enxergar isso, né, e se apegar em Deus, isso aí. você passa e ainda passa agradecendo, que é o seu caso. É isso mesmo. Você né? E olha o tanto que isso é lindo, né? Ao invés de você ficar ali no seu momento de enfermidade, né, tô doente, vou ficar doente não só fisicamente, mas a minha alma, o meu espírito também vai ficar doente. Às vezes você não teria conseguido superar, né? E fora as outras pessoas, que não é só quem passa, né, por algo assim tão difícil que sofre. Não mesmo. Né? Todo mundo que está à volta passa junto, sofre junto, né? É isso mesmo. Então, assim, quando uma pessoa como você, né, fala, essa minha amiga também, contando a história dela, e vendo, né, o exemplo, porque não é só o falar, mas é vendo o exemplo de superação, de entender, estou passando sim por essa doença, mas eu creio, né, em um Deus que é muito mais do que eu penso, muito maior, e se precisar passar, eu vou passar. É isso aí. Né? E se eu não receber a cura, amém também, porque ele vai ter um propósito com isso. É isso aí, exatamente. Ele sabe o que ele está fazendo, a gente tem que descansar nisso. Entender que Deus é Deus. Deus é Deus. Exatamente, ele não precisa de mãozinha. Ele só precisa que a gente se disponha nas mãos dele e ele faz. E ele leva a gente, ele não deixa a gente lá para passar o que ele tiver. Ele fica aí, tchau. Ó, você vai aí agora e agora é com você. Não, ele tá ali do seu lado, de mão dada, passando junto com você. E às vezes ele pega a gente até no colo, que tem dia que a gente não dá conta, mas a gente levanta, né, da cama, fala, minha filha. Eu passei claro que nem se compara a tudo que você viveu, mas eu passei uma semana aí de deserto, onde eu não queria levantar da cama, sabe? Mas eu vi o quanto Deus é misericordioso, sabe? E é exatamente isso que você está falando. Como ele pega a gente, né, pelo colo e fala, querida, levanta. O que
você está perdendo tempo. Ou você tem que comer. Né? Vamos lá, se alimentar, cuidar aí. dos filhos, você tem um marido, né? Você tem uma loja que você tem que fazer muita coisa, tem mulheres que precisam ouvir tudo isso aqui que está acontecendo. Isso, é verdade. Aí você fala, Poliana, né? Aí eu fico assim, conversando com Deus. É desse jeito mesmo. Vamos reagir à vida, né? Vamos começar, é isso mesmo. É isso mesmo. E Nena, você tem assim algum conselho, alguma palavra que você pode dar para alguma mulher que às vezes, né, tá passando por esse, né, por essa doença que causa tudo isso que a gente falou, né? Ou para alguém que às vezes é tão próximo de alguém que está vivendo. Isso. O que eu aprendi foi que a gente deve se cuidar mesmo, deve fazer os exames. O fato da gente fazer os exames não quer dizer que a gente está imune a isso. Sim. Não. Até porque vocês viram ela falando, né? Ela fez o exame com 7 meses antes de descobrir a doença. Então, assim, foi muito rápido, né? Hoje a gente escuta muito falar sobre a prevenção de fazer uma vez no ano. Isso. Talvez vamos aumentar aí, fazer 2 vezes no ano. É, isso aí. Né? Tem também, coisas que... É isso aí. De você ter ali uma consulta, né, com o seu ginecologista, ele também vai te ensinando, né? Isso, com certeza. Também já é isso. Ajuda muito, é isso mesmo. Então eu acho que fiz todos os exames e deu um resultado que eu não queria. A primeira coisa que eu entendo depois que você confirmou a doença é você não ter medo dela. Você tem pessoas que demoram, vão enrolando porque tem medo de encarar aquilo. Não demore. Essa doença é uma doença que ela é traiçoeira. E às vezes, se a gente esperar 1 semana, 2 semanas que seja, pode trazer complicações maiores, né? Então, eu acho que você tem que encarar ela pela minha fé. Não dá para encarar sozinha. Não dá para encarar sozinha. Você tem que encarar ao lado, com Jesus ao seu lado mesmo, porque é impossível, às vezes é até enlouquecedor, você tentar lidar com uma coisa que você não tem controle e que te assusta tanto. Então, eu acho que isso aí é outra coisa, assim, fundamental. A outra coisa que eu posso falar é que passa. A quimioterapia vai passar. Quando eu comecei a fazer, eram 4 sessões da quimio forte e 12 da fraca. Quando eu fui a primeira vez, eu não pensava assim, nossa, falta ainda 15 sessões. Eu pensava, foi 1 a menos. Então, agora só faltavam menos, aí depois foi 2 a menos, então eu já estou na metade da pior. Então, vai passar. Se o seu cabelo cair, ele vai nascer. Durante esse período, não luta contra ele. Entra nele. Se o dia que você estiver debilitada, o dia que você estiver fraca, você está fraca. O dia que você estiver indisposta, você está indisposta. Você não é uma super mulher. Tem dia que você só quer ficar na cama, então respeita, porque não é só o seu emocional, o seu corpo está sofrendo. Eu vi muitas pessoas que, tipo, fazia a químio e 2 dias depois ela estava trabalhando com enjoo, ruim, trabalhando. Eu acho que isso você agride a você mesma. Você precisa de um tempo para você se recompor, para o seu corpo se recompor. É se respeitar, né? Se amar. Isso, exatamente. Isso faz parte. As coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Seu filho, seu marido, eles vão aprender a lidar com essa sua, limitação momentânea. E, Nena, não sei se você sabe, mas o nome que a gente deu a esses videozinhos, né, o tema é Tempo de Florescer. Então, assim, né, com toda essa conversa nossa, né, tudo isso eu vejo que você está florescendo, né, você está aí cada dia mais florescendo mais, né, que eu acho que nem a rosa, né, ela floresce, ela vai cair, as folhinhas dela, as pétalas, mas depois ela vai florescer de novo. Então, assim, você é como uma rosa, como uma flor, você tem, né, está ali sempre florindo, né, você está sempre florescendo, e é isso que eu e a Blume, né, nós queremos, né, ajudar as mulheres a entender que esse tempo de florescer é necessário, né, e é florescer em Deus,
né? Em várias áreas. A gente tem que entender que Deus não está só em algo específico da nossa vida, às vezes só na salvação, ou só no pecado, sabe? Que Ele é completo, né? Ele tem que ser completo em nós, né? Em todas as áreas. Então é por isso que a gente tem feito esse convite para mulheres, que eu sei que tem muito, né, a acrescentar, para ajudar mulheres a florescer. Então, Poli, só mais um detalhe importante que eu lembrei aqui, o número de câncer de mama tem aumentado muito em mulheres jovens e mulheres mais velhas. E durante o tempo que eu estive em tratamento, uma das pessoas que me acompanhou explicou que o estresse está muito ligado a esse excesso de número de câncer de mama que tem tido, entendeu? Ele está diretamente ligado, não diretamente, mas ele está muito ligado à parte emocional da pessoa. Eu passei por um estresse grande antes de eu descobrir a doença, então por isso que eu acredito que realmente influenciou em mim. Então eu queria falar para as mulheres tentarem se renovar nesse processo, tentar se redescobrir, tentar diminuir, porque a gente quer ser mulher, mãe, dona de casa, funcionária do mês, supermotorista, a gente quer ser tudo. E aí a gente não dá conta, porque Deus não fez a gente para ser tudo. Deus não fez a gente, Deus fez a gente para ser mulher. Não estou falando nada de trabalhar, eu trabalho fora e tal. Mas existem os limites e às vezes a gente quer fazer mais do que a gente foi feita para fazer. E aí é uma forma que o corpo da gente mostra que ele não está aguentando. Então, tenta balancear, ver o que realmente é muito importante, o que te traz estresse, o que te traz sofrimento. Descansa mais nas mãos de Deus, coloca isso no controle de Deus. E, Nena, teve uma coisa que você falou, que eu acho que a gente podia só falar um pouquinho mais sobre isso. Que você falou lá atrás, sobre pesquisar na internet, sim. dicas, né, de como amarrar lenço. Isso. Só que também, pensando, depois de tudo que você falou, a gente tem que ter um cuidado. Tem. Porque nem sempre a gente vai encontrar coisas boas. Não. O caso que está descrito na internet pode ser o oposto do seu. Então, o que eu acho? A gente não consegue ficar sem internet. A gente vai pesquisar algumas coisas. A gente tem que usar para o nosso benefício. Isso, mas eu acho que se você tem um médico que te acompanha, um médico que é atencioso, um médico que está disponível, porque eu acho que isso é importante nesse processo, você tem que ter um médico disponível, ele vai tirar suas dúvidas de acordo com a sua realidade, com o seu quadro, entendeu? Quando eu ia na minha médica cheia de muitas perguntas, ela falava assim, aí, já pesquisou o Dr. Google? O que ele falou para você? Porque a gente vai primeiro nele. Então eu acho assim, a gente tem que usar mesmo dicas de alimentação, tem algumas dicas de alimentação que são muito interessantes, de beleza, maquiagem diferente, acessórios diferentes, faz muita diferença, muita mesmo. E ajuda a gente a passar por isso também. Então é isso, mulherada. Mais uma vez, obrigada, Nena. Eu espero de coração que esse vídeo possa aí trazer o florescer de Deus para a sua vida, que está nos assistindo. Amém. Né? Que vocês possam ser edificados com esse vídeo. E é isso. Foi um prazer, Poli. Eu sempre quis contar a minha história, porque eu acho que, eu espero, né, que de alguma forma abençoe alguém. E assim, foi um prazer, muito bom mesmo. Gostei da ideia do florescer, não sabia. É fantástico isso. Estou à disposição mesmo, com o coração aberto. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.